o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. 1 Reis, no capítulo 3, a partir do verso 2, diz assim: Ainda não havia sido edificado um templo para Jeová, o nome do Eterno, e por este motivo o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava a Jeová, o nome do Senhor, o que demonstrava mediante suas atitudes e modo de andar, de acordo com as orientações de seu pai Davi, mas também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados, nos montes. O rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Em Gibeon, Jeová apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse: Pede o que desejares, e eu te darei. Ao que Salomão respondeu: Tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça, retidão de coração para contigo. Tu mantiveste prodigiosa misericórdia para com ele e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, pois, Jeová, Senhor, meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? O desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Por esse motivo, Deus lhe declarou: porque foi este o teu pedido, e já não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça, farei o que pediste. Eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pleiteaste, riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. E mais, se andarem nos meus caminhos, obedecendo os meus estatutos e os meus mandamentos, como procedia Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Então Salomão despertou e compreendeu que havia tido um sonho. Assim que voltou a Jerusalém, ele se pôs diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos, preparou ofertas pacíficas e de comunhão, e concedeu um banquete a todos os seus servos. Amém, irmão? Podem sentar. A grande sabedoria de Salomão, que diz que pessoas vinham de vários lugares para ouvi-lo, e Jesus mesmo diz, a rainha de Sabá veio do Oriente para ouvir a sabedoria de Salomão, do Oriente ou do Ocidente. Então, Salomão realmente era um fenômeno, ele conseguia discernir as coisas de uma maneira muito tremenda. As pessoas se admiravam da maneira como os servos de Salomão andavam, as roupas que eles usavam. Quer dizer, não eram coisas aberrativas, eram coisas bonitas, eram coisas que chamavam a atenção. A maneira dos servos de Salomão sentar à mesa, quer dizer, eu diria que com Salomão começaram as mais brilhantes etiquetas, porque isso chamou a atenção da rainha de Sabá,
isso está escrito, alguns detalhes tão tremendos, gloriosos, mas, irmão, nada acontece no momento que acontece. As coisas têm história, têm antecedentes. Vê que diz logo no começo, que, no verso 3, que Salomão, o que Salomão fazia? Amava ao Senhor. Quando você ama alguém, você busca aproximar-se desse alguém. Você busca se envolver com os interesses desse alguém. Busca ajudar, busca se dispor. Amém? E busca ajudar e se dispor sem interesses pessoais. Foi o que fez Salomão. Salomão, o que você quer? Imagina Deus olhando assim, ele vai pedir ouro e prata. Vamos fazer de conta que Deus não era onisciente. Salomão, o que você quer? Deus olhou logo para um baú de ouro assim, já sei o que ele vai pedir. Faz de conta, né, irmão? Especulação total, sem sentido, mas especulação. Por quê? Porque seria o que normalmente se pede. Eu quero ouro, eu quero prata, eu quero riqueza, eu quero poder, eu quero viver 500 anos. Salomão não se preocupou com quanto tempo fosse viver. Não se preocupou com a riqueza, não se preocupou com o que fosse comer. Não se preocupou com as guerras, não teve medo dos inimigos, não pediu a morte dos inimigos. Imagina, você está diante de Deus que te diz: pede o que você quiser, o que você vai pedir? Caramba! Salomão teve tudo aquilo que ele não pediu, e ainda mais o que pediu. Sendo que o que ele pediu, ele não imaginou que fosse transcender a tal ponto, porque Deus ainda diz assim para ele: olha, eu vou te dar sabedoria de uma maneira, ele não pensou nisso, Salomão não pensou nisso, que antes de ti, ninguém teve sabedoria tal como você vai ter, e depois de você, ninguém terá a sabedoria que você tem, que eu vou te dar. Salomão pediu isso? Não, Salomão não pediu isso. Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Salomão conseguiu desejar o que Deus desejava. A orientação do seu povo. Foi o que Salomão desejou. Ele falou assim: eu sou jovem, como que eu vou governar esse povo todo? Mas ele entendeu que aquele povo precisava ser governado nos caminhos do Senhor. Então ele disse assim: me dá aí um coração sábio, eu preciso discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Imagina aquela prova de que ele havia recebido sabedoria realmente, que duas mulheres chegam: o filho é meu, tá, o filho é de vocês, tá bom, me traz uma espada aí, vou cortar no meio, vou dar um pedaço para cada uma. Aí uma diz assim: então tá bem, pelo menos eu vou ter metade da criança. Aí a outra diz: não faça isso, dá o filho para ela. Quem era a mãe? Essa que disse que dava o filho para ela? Não faz diferença, ela podia não ser a mãe. Amém, meu irmão? Ela não precisava ser a mãe. Com esse coração, com essa atitude, ela não precisava ser a mãe. Salomão falou: essa tem um coração digno da guarda dessa criança. Se ela é mãe ou não é, não interessa, o filho é dela. O que Salomão viu, estava querendo saber ali, não era verdadeiramente quem era a mãe, mas quem tinha um caráter para cuidar de uma criança. Amém, meu irmão? Quem tem caráter para cuidar de uma criança, mesmo não tendo filho, vai ser chamado de pai. A sabedoria que vem do alto, ela é tremenda. Os conquistadores não são os que têm armas.
Conquistador é quem tem a sabedoria que vem do alto. Mas Salomão recebeu algo que eu costumo dizer, nem Jesus teve o que Salomão recebeu. Porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Então Deus, o Deus vivo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, se fez homem. Se ele se fez homem como homem, ele não teve o que Salomão teve. Por quê? Porque Deus falou para Salomão. Aliás, muita gente não entende isso. Ele mesmo disse para Salomão, o próprio Jesus disse para Salomão, eu vou te dar sabedoria de tal maneira que nem antes e nem depois de você ninguém terá tamanha sabedoria. Então mesmo quando o próprio Cristo, o verbo fez-se carne e habitou entre nós, nem ele teve essa sabedoria. Ele andou na revelação do Espírito e foi uma glória, mas aquilo que ele disse que daria a Salomão e que ninguém teria, ora, se cumpriu, não resta a mínima dúvida, né? Então, você, se Deus se manifestar diante de mim e de você, ei, você aí, Senhor, o que você quer? Pede agora, que eu vou te fazer. Pera aí, deixa eu pensar. Salomão não pensou, ele já sabia o que ia pedir, ele não teve dúvida. Por que ele não teve dúvida? Porque ele, verso 3, você não decorou, se você não decorou, eu vou ter que voltar lá, é capítulo 1 Reis, capítulo 3, verso 3, Salomão amava ao Senhor. Se amava, ele estava envolvido com o Senhor. Então, ele sabia o que o Senhor queria. Ora, Davi governou aquele povo, e as histórias todas que vêm desde tempos antigos, Salomão ali sendo criado no palácio, tem o profeta Gate, tem o profeta, aquele que fala do pecado de Davi, Natã, profeta Natã, e Salomão está sendo criado ali, irmão. Salomão está ouvindo muita coisa, Salomão está absorvendo muita coisa, e o resultado, Salomão acaba amando ao Senhor, ele vai e oferece 1000 holocaustos, e tem mais, não tinha um lugar específico para adorar, Salomão não se preocupou com isso. Muita gente diz assim, não tem igreja para ir, vou ficar em casa mesmo. Não, Salomão diz aqui que não havia uma casa ao Senhor, mas Salomão conseguiu amar ao Senhor mesmo sem ter uma casa para ir, e ele amava ao Senhor, ele se apaixonou pelo Senhor, e ele foi posto no trono, e quando ele é posto no trono, ele está oferecendo holocaustos, mesmo sem ter uma casa. O povo oferecia holocausto em vários lugares, e Salomão diz assim, eu vou construir a casa do Senhor. Por quê? Porque ele amava a Deus. Quanto tempo Salomão ficou construindo a casa do Senhor? 20 anos, e a casa dele estava lá de qualquer jeito. Primeiro ele construiu a casa do Senhor, demorou 20 anos até terminar a casa do Senhor, 20 anos, depois de 20 anos trabalhando, todo mundo na casa do Senhor, ele foi construir a dele. Ele amava o Senhor. Quando ele olhou para a construção que ele intentava fazer, ele disse o quê? Isso vai demorar muito tempo, então deixa eu resolver primeiro a minha casa, depois eu construo a casa do Senhor, o povo já está adorando mesmo nos montes, não, ele se preocupou em primeiro buscar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas lhe foram acrescentadas. Depois que ele construiu, Deus o abençoou de tal maneira, que diz que a estrebaria de Salomão, a estrebaria, parece que tinha 4 quilômetros,
uma estrebaria, é aquele lugar que ficam os cavalos, né? 4 quilômetros, você sabe, é muita riqueza. Todos os povos em redor vinham trazer ouro, prata, madeira de cedro, tributos em abundância, diamantes para Salomão. De quantas guerras Salomão participou? Ele participou de nenhuma guerra. Por que todos os povos vinham trazer tributos a ele? Porque quem ama ao Senhor, meu irmão, já é um vencedor. Quem ama a Deus, meu irmão, já está no topo das conquistas. Deus tributou todos os povos desde o tempo de Davi. Quando Salomão vem e se apaixona por Deus, Deus faz que todo mundo lhe traga tributo. Não é assim que diz a Escritura? Eu farei com que todos venham e se prostrem aos teus pés e saibam o quê? Que eu te amo. Por acaso Deus ama quem o despreza? Aos que me amam, amarei. Aos que me desmerecem, eu desmerecerei. Serão envelhecidos. Não é assim? Não é dando que se recebe. Então, irmão, mas se Deus chegar e te disser, o que você quer? Vamos imaginar que nessa noite Elias viesse passando no meio da congregação, aí você ouviria uns murmúrios assim: sabia que nessa noite Elias vai ser tomado do nosso meio? Aí você diz assim, que nem muitos, é mesmo? É, caramba, que coisa, né? Aí você vê que tem alguém mais chegado a Elias, aí você vai lá sussurrar para Eliseu, sabia que teu senhor vai ser tomado hoje? Aí ele diz assim, eu sei, cala a boca, eu tô angustiado, cala a boca aí, estou pensando. Enquanto uns estão só comentando, Elias vai ser tomado, né? O Espírito Santo falou pela boca dos profetas que Elias vai ser tomado, né? Eliseu está angustiado, essa história não pode terminar assim. Sabe que tem gente mesmo que apenas ouve, mas não processa, e o que ouve não serve de nada. Daqui a pouco Eliseu cola com Elias e diz assim, não te deixo, não, fica aqui que eu vou na cidade tal, não, vive a minha alma, vive o Senhor, eu não te deixo, para onde você for eu vou. Não, mas eu vou em tal lugar, não, eu vou contigo. Vou na cidade tal, eu vou contigo. Quando Elias vê que aquele homem não se afasta do pé dele, diz assim, eu vou lá do outro lado daquele rio, eu vou contigo. Ele puxa a capa, bate no rio, as águas se abrem, aí Elias entra, Eliseu vai atrás. Quando eles olham lá do outro lado, a escola dos profetas todinha ficou, só Eliseu atravessou. Quando eles estão lá do outro lado, Elias vira para Eliseu e diz, tu perseveraste, né? Penso eu, pede-me, o que você quer? Eliseu olhou, ele já vinha ruminando há muito tempo, ele não titubeou, ele sabia o que queria. Sabe, irmão, nós na vida espiritual, nós temos que saber o que queremos. Você não pode hoje querer uma coisa e amanhã querer outra. Você nunca conclui nada. Você tem que dobrar, calejar os joelhos, pegar um objetivo com Deus e persegui-lo até que ele se cumpra. Quando ele se cumprir, você vai atrás lá no teu canto e acha outro e vem e persegue até que se cumpra. Tem gente que quer abraçar o mundo com os braços e com as pernas, não realiza nada. Não realiza nada, querem ser os sábios da vida. Eu conheci até um que se tornou pastor, mas queria abraçar o mundo, não entendia que ele tinha que jogar numa determinada posição, ele queria fazer tudo que Deus não mandou fazer, acabou que perdeu tudo, nem o que ele tinha para realizar não realizou. Hoje é um desviado. O que você quer, Eliseu? Eliseu não discutiu, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Elias falou assim, o quê? Poxa, eu pensei que eu pudesse fazer alguma coisa por você, mas não posso.
Você pediu coisa além do meu poder. Você pediu coisa além das minhas expectativas. Ele poderia dizer assim: me abençoa para que eu seja rico na terra. Me abençoa para que eu possa fazer as coisas que você faz. Você já ressuscitou mortos, você já multiplicou azeite, você já fez riquezas dentro de casas, eu queria as coisas. Não. Elias leva um choque e diz: poxa, tu pediste uma coisa dura, grande demais. Você pediu uma coisa grande demais, eu não vou poder fazer. Aí na hora Elias recebe um sinal. O Senhor diz assim para ele: se Eliseu te vir partir, ele vai receber o que ele pediu. Aí ele transmite para Eliseu: olha, não posso te dar isso, mas se você me ver partir, então você vai receber. Irmão, objetivo, o que tem no teu coração? O que está no teu coração vai gerar o teu pedido a Deus, e vai gerar o tipo de oração que você faz, e vai gerar o tipo de resposta que você vai obter, e vai gerar o tipo de vida que você vai ter, e vai gerar o tipo de vitória que você vai ter, e vai gerar o tipo de ministério que você terá, e vai gerar o quanto da glória de Deus você verá. O que está dentro de você? Diz que Salomão amava a Deus. Quem ama a Deus não está olhando para a riqueza. Quem ama a Deus não é um pobre coitado atrás de míseros salários. Quem ama a Deus não está preocupado com o que vai comer amanhã. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quem ama a Deus não está preocupado não, meu irmão. Olha o que aconteceu com Israel. Aquele povo amava a Deus? Que nada. A Bíblia diz que eles eram um povo de dura cerviz e obstinado de coração. O Senhor diz assim: todo tempo eu estendi a minha mão a um povo rebelde. Desde que eu os tirei do Egito, tudo que eles apresentaram para mim foi coice, foi rebeldia. Em determinado momento Deus disse assim: Moisés, sai do meio desse povo, eu vou destruir todo mundo e de você eu farei uma nova nação. Aquele povo só sobreviveu porque Moisés intercedeu a tal ponto de dizer: não, se tu vai acabar com esse povo, me mata também. Aí Deus diz assim: tá bom, Moisés, tudo bem, eu vou deixar esse povo vivo, mas eu não ando mais no meio deles. E aquele povo tinha Deus no coração? Não, aquele povo não tinha Deus no coração. Aquele povo, o desejo dele não eram as coisas de Deus. Se fosse as coisas de Deus, quando eles tiveram sede, ao invés de apedrejar Moisés, como chegaram a apedrejar, murmurar, gritar, espernear, se eles amassem Deus, se o desejo deles fosse em Deus, na hora daquela dificuldade, sabe o que eles teriam feito? Teriam ido buscar Deus, mas não foram. Na hora que eles quiseram comer carne, se eles amassem Deus, eles teriam tranquilamente, gente, poxa, tem um pouco que a gente não come carne, né? Os hambúrgueres lá de carne do Egito, caramba, que saudade, né? Vamos fazer o seguinte, vamos reunir, dá as mãos aqui, vamos clamar a Deus para Deus nos dar uma carne. Mas o desejo deles, o coração deles não estava voltado para Deus. O desejo deles estava voltado para os próprios desejos carnais. A vontade, o ímpeto deles estava voltado para o mundo, para as suas necessidades carnais. Então, na hora que eles estão com fome, eles se desesperam, porque o clamor da sua carne é maior do que o clamor do seu espírito. Salomão não, o clamor do espírito de Salomão é superior ao clamor da sua carne. Então ele não pede riqueza, ele não pede ouro, ele não pede prata, ele pede Deus. Ele diz: eu quero sabedoria. Para quê? Para governar esse povo. Mas e a comida? Não quero saber de comida.
E as riquezas, eu não quero saber de que riqueza. E os exércitos, eu não quero saber de exército. Eu quero saber de ter a graça que tu deste ao meu pai Davi para governar esse povo que é teu. Jesus passou no caminho e o homem: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus passou, foi embora. Mestre, mas esse cara não para de gritar. Cala a boca aí, homem. Chama ele lá. Te anima aí, o mestre te chama. O que tu queres? Eu quero ver. Então veja. Vamos repetir a pergunta. O que tu queres? Vamos mudar a resposta. Eu quero ser cheio e transbordante do teu espírito. Então seja. Entende, irmão? Pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Como diz a Escritura, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, mas não é o desejo carnal. Porque quem se agrada, como o verso diz, agrada-te do Senhor, quem se agrada do Senhor não tem desejo carnal, só tem desejo espiritual. Quem se agrada do Senhor não está preocupado com o ouro e com a prata. Quem se agrada do Senhor não está preocupado com a casa própria nem com o carrinho, esse monte de metal em cima de 4 pneus de borracha. Quem se agrada de Deus não está preocupado, minha casa que eu preciso alugar para ganhar dinheiro. Quem se agrada do Senhor, meu irmão, não está preocupado com nada que esse mundo ostenta. Então, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração, mas quem se agrada do Senhor, se agrada das coisas espirituais, elas estão na sua mente prioritárias, elas estão em primeiro lugar. O que diz o Senhor Jesus em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus, que é invisível, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ora, Salomão já tinha esse espírito há muito tempo, Salomão já tinha esse ensinamento há muito tempo. Por quê? Porque ele amava ao Senhor, e quem ama ao Senhor, ama a sua justiça e o seu reino em primeiro lugar. O Senhor Jesus, quando os discípulos disseram: Senhor, nos ensina a orar. Então tá bom. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é o pão nosso de cada dia que nos dá hoje? É comida? Como que o pão nosso de cada dia, ainda sei lá quantos anos pela frente, nos dá hoje? O que Jesus disse? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, jamais terá fome. Então Jesus não está ensinando uma oração carnal, Ele está ensinando algo espiritual. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Venha o teu reino, seja feita a tua justiça, assim na terra como no céu. Ora, essa oração ensinada por Jesus não tem pedido de ouro, não tem pedido de prata. Então por que nós dobramos os nossos joelhos para pedir aquilo que não fomos ensinados a fazer? Quantas vezes precisaremos acordar naquilo que já está escrito há 2000 anos? Jesus falou assim: o reino de Deus é tomado por esforço. Tem muita gente se esforçando e muito, acordando de madrugada e dormindo na outra madrugada, se esforçando e muito, em busca do dinheiro, em busca de um bom negócio, mas pouquíssimos estão se esforçando em busca de ser cheio do Espírito Santo, em ter a sabedoria que vem do alto, em ter realmente a sua língua como a pena de um destro escritor. Meu irmão, a tua riqueza não livra ninguém do inferno,
Mas se tiver a sabedoria do Espírito em você, com uma palavra, você quebra as correntes do diabo no pescoço das pessoas, no tornozelo, nas mãos, você parte algemas, grilhões, cadeias, com a palavra do Todo-Poderoso, não é com ouro e com prata. E é por isso que nesse ministério nós não frisamos, irmão, seu dízimo, irmão, meu irmão, seu dízimo é problema seu, meu irmão, com Deus. Seu dízimo não é problema desse ministério, esse ministério não tem nada a ver com o seu dízimo. Seu dízimo é problema teu com a palavra do Deus que você diz servir, não tem nada a ver comigo, nem me interessa. Nem me interessa, não tem papelzinho de dízimo, eu não quero saber quem dá dízimo, quem deixou de dar, isso não me interessa. Agora, me interessa sim que se cumpra o que é o desejo do meu coração, quando eu estou lá no meu cantinho junto com o meu Jesus e digo assim, Senhor, é noite de culto, dá-nos a tua palavra. Não tem oração, Deus, que o teu povo oferte grandemente, porque eu estou precisando de dinheiro. Que estou precisando de dinheiro, meu irmão? O que eu preciso eu tenho, que é Deus. Isso é o que nós precisamos, isso eu tenho, não preciso de mais nada, porque tendo Deus, Ele me deu todas as outras coisas, tal qual Ele disse para Salomão, Ele cumpriu na minha vida, tal qual o Senhor Jesus falou, cumpriu-se na minha vida. Ora, quem tem Deus não tem falta de nada, meu irmão, pode atravessar o deserto, porque a nuvem vai te cobrir, deixa vir a noite, porque a coluna de fogo vai estar te esperando. Então, irmão, você está pronto? Você ama ao Senhor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Você ama ao Senhor? Está envolvido, entrelaçado com a sua palavra? Se Jesus, quando uma pessoa para conversar contigo, o que flui? Se alguém crê em mim segundo as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Se alguém para conversar contigo, esse rio flui. Então, se Jesus parar diante de você e te perguntar: que queres que eu te faça? Esse rio também vai fluir diante de Jesus. Ou quando você conversa com alguém lá fora, você fala das suas conquistas carnais, do seu ouro, da sua prata? Não, você não fala. Então, na hora de conversar com Jesus, você também tem que conversar daquilo que pertence, que é comum a você e a Jesus. E você sabe que os que confiam no Senhor renovam as forças, sobem com asas de águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Meu irmão, se Deus não tivesse na tua vida, você não subiria mais esse morro. E digo mais, se Deus não tivesse na minha vida, você não subiria mais nesse morro. Se Deus não tivesse passeando no meio dos candeeiros de ouro nesse lugar, você não subiria mais esse morro. Nem teria saído de onde você saiu. Mas tem pessoas que não estão prontas. O povo no deserto não estava pronto. João, quem são esses de vestes brancas salpicadas de sangue? Ah, Senhor, tu sabes. Ora bolas, que eu sei, João, estou perguntando a você. Ele bem que merecia essa resposta. Se perguntou, é porque ele deveria ter dado a resposta. Não estava tão pronto quanto parecia estar. Ele que tinha que ter o discernimento de dizer: Senhor, esses são os que virão da grande tribulação. Ele não disse, ele não estava tão pronto quanto parecia. É que nem Pedro naquele episódio: eu morrerei por ti. Que nada, rapaz. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar? Não vou negar. Então espera o galinho cantar. Deve ter sido um garnizé, traumatizou Pedro. Eu costumo dizer que depois, aonde ele ia visitar os irmãos, ele perguntava logo: tem galo lá? Tem uns garnizézinhos lá, então não vou. Tinha pavor de ouvir galo cantar. Até que Jesus chegou e disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu o quê?
Senhor, eu te amo. Tá. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ah, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ora, Pedro, você acha que eu sou um trouxa, Pedro? De botar o que eu mais amo aos cuidados de qualquer um? Pedro, tu me amas? Pedro se contraiu, se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ah, então agora eu estou, tá bom, Pedro, eu estou convencido, agora então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não põe o rebanho dele na mão de qualquer um, não, meu irmão. Se foi o teu Deus, o Criador dos céus e da terra, que te trouxe aí para me ouvir, então é porque eu amo Ele. Estou disposto a morrer por esse amor. Por isso eu digo, não sou qualquer um, sou o melhor de Jesus Cristo sobre a terra, sou alguém apaixonado por Ele. Por isso não te exploro, por isso não te engano, e tudo quanto recebi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. João, quem são esses que vêm da grande tribulação? Esses aí, João, são os que vêm da grande tribulação, que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, não amaram as suas vidas. Ah, Senhor, tá bom, agora eu entendi. Quando Jesus te faz uma pergunta, meu irmão, é porque Ele espera a tua resposta. Você tem que estar afinado, mais do que a aparência do que os homens julgam. Todo mundo podia julgar que João estivesse no máximo patamar, arrebatado na ilha de Pátmos, mas quando Jesus chega, quem são esses? Eu não sei, tu sabes. Quando Jesus chegar diante de ti, meu irmão, e fizer alguma pergunta, dê a resposta. Dê a resposta. Não pode ser não sei. Se ele perguntou, ele espera uma resposta. Anda com ele que você saberá a pergunta para todas as respostas. A resposta para todas as perguntas. Você vai saber se você andar com ele. Tudo que alguém perguntar, o Espírito vai te soprar. Tudo. Eu disse tudo. Eu disse tudo. Eu falei tudo. Ah, então, pastor, nós sabemos todas as coisas? Não, nós não sabemos nada, mas Ele sabe tudo. Anda com Ele, se apaixone por Ele, ame-o. Tem que amá-lo, se apaixonar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama, então eu tenho que devorar a Bíblia, eu tenho que entender o que Ele diz, desde a criação do mundo até a sua consumação, porque não há Deus como o Senhor, que desde o princípio já anuncia o fim. Então, meu irmão, o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. A este eles lhe fará saber o seu conserto. Entende, irmão? Tem que atentar para que resposta você dará a esse mover de Deus. O Senhor sempre passa na sua seara e procura alguém que esteja pronto, sempre, sempre, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, sempre passa, mas está sempre, muitos sempre estão naquela situação, vamos adubar a figueira, vamos colocar esterco, vamos esperar para ver se ela vai dar fruto até a próxima estação, mas se não der fruto, acaba sendo cortada. Então, meu irmão, Eliseu pediu o quê? Porção dobrada daquela unção que estava sobre Elias, coisa tremenda demais, numa terra de deserto, numa terra de pobreza, numa terra em que Eliseu havia visto várias escassezes, havia visto muita gente morrer em tempos de estiagem, inclusive no tempo de Elias, né? Muita gente morreu,
Foi uma coisa tão absurda que aconteceu no tempo de Elias, quando Elias falou: olha, não vai chover segundo a minha palavra, 3 anos e meio. Quando ele diz aquilo, a seca foi tão terrível, que mulheres chegaram ao ponto de cozinhar os seus filhos, quer dizer, a fome tirou a noção, a razão, a lógica, os sentidos, e mulheres cozinharam os seus filhos. E o rei vai passando e as pessoas estão lá: ó rei, essa mulher aqui, ó, eu cozinhei meu filho e nós comemos, agora ela não quer dar um dela para a gente cozinhar. O rei rasga as vestes e horrores acontecem em Israel. Eliseu contempla todos aqueles horrores. O que ele não contemplou, ele tomou notícia. E no entanto, na hora que ele diz assim: poxa, eu posso me livrar das próximas catástrofes que existirem em Israel, eu vou pedir que a minha terra seja sempre fértil, eu vou pedir que a minha plantação sempre multiplique, que a minha colheita seja sempre farta. Não, ele não se preocupou com isso. A sua maior intenção foi ser um homem cheio do Espírito Santo. Ele não estava preocupado se ele ia ser um pobre, ele não estava preocupado se ele ia comer coisas baratas, ou ia viver numa certa escassez, como ele atravessava de um lado para o outro, morava numa choupanazinha no alto de um morro lá em Samaria, o exército lá o cercou, e Geazi sai desesperado: Senhor, estamos cercados. Mas ele tinha pedido antes porção dobrada. Então, quando Geazi diz estamos cercados, porque Geazi era voltado para o ouro e para a prata, lembra? Que pegou a lepra de Naamã, passou para ele. Quando Geazi, com a visão carnal, aquele homem carnal diz estamos cercados, o que faremos? Estamos perdidos. Eliseu, que tinha feito o pedido correto, ele olha e diz assim: Senhor, tem misericórdia dele, abre os olhos dele, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu irmão, você precisa saber o que vai pedir, para quando você cair no campo de batalha, quando os exércitos se cercarem, você saber sempre que a vitória é daquele que pertence ao Senhor. Você precisa ter isso. Então, meu irmão, geração de Jesus Cristo não é um lugar para você buscar ouro e prata. Aqui não tem corrente da riqueza, do empresário, nem tem campanha da prosperidade, porque nós entendemos que aquele que recebe a palavra, recebeu todas as coisas. Na palavra tu serás curado se tu creres, e verás a glória de Deus. Na palavra o pão da tua mesa vai se multiplicar, e vai sobejar os 12 cestos. Na palavra a sua enfermidade desaparece, o teu Deus diz: não temas que eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, te esforço, eu te esforço. Quando você tem a palavra, o Senhor diz: tu és meu, eu estou em ti, tu estás em mim, somos um no Senhor pelo vínculo da sua palavra. É com a palavra dentro de você, com a unção, a graça do Espírito, que Jesus fará de você uma fonte transbordante e poderá fazer com que muitos cheguem até você para saciar a sede, para se alimentar. Se riquezas, meu irmão, resolvessem alguma coisa, não haveriam mais problemas no mundo, não haveriam mais problemas. A NASA faz pesquisas de bilhões de dólares em apenas um robozinho, gasta-se bilhões de dólares. Estão agora para lançar robôs em forma de chip nos planetas, para ver se tem água, se tem vida extraterrestre naqueles lugares. Bilhões! O problema da humanidade não está no ouro e na prata. O problema da humanidade, meu irmão, não está no que muitos de nós já fizemos. O problema da humanidade não está naquilo que os nossos pais tentaram resolver. Meu filho, estuda para você conquistar um bom emprego. Existem milhões de pessoas com bom emprego, mas os problemas delas não foram resolvidos.
As pessoas estão aí enriquecendo, mas não conseguem desviar os seus passos do inferno. As pessoas estão enriquecendo, mas ainda continuam sendo aprisionadas por Satanás. O que tem de gente rica por aí, aprisionada dentro dos seus apartamentos, com aquela doença, como é que chama? Depressão. O dinheiro não resolve, meu irmão. O dinheiro não resolve. Jesus Cristo não estava carregando ouro e prata quando uma mulher se aproximou dele com uma hemorragia de 12 anos. Não foi, ele não disse: eu tenho aqui um dinheiro, vai procurar os médicos. Não, médicos ela já tinha procurado, ela já tinha gastado tudo que tinha com os médicos, mas ele tinha algo diferente. Não estamos aqui para ter o que o mundo tem, estamos aqui para ter o que o mundo não tem. Não estamos aqui para buscar o que o mundo busca, estamos aqui para buscar o que o mundo não busca, o Espírito da verdade, que Jesus Cristo disse: Ele estará convosco, Ele vos guiará em toda a verdade, porque Ele estará em vós, o Espírito que o mundo não pode receber, mas vós o recebereis, estará em vós. Aqui viestes, o que vieste buscar? Jesus, a minha situação está apertada, eu vim aqui nessa noite na tua casa para o Senhor me abençoar, me abrir os meus caminhos. É mesmo? Nesse momento, dentro dos terreiros de macumba, tem milhões de pessoas fazendo essa mesma oração. Mas ninguém está fazendo dentro de um terreiro de macumba a seguinte oração: ó Deus, eleva o meu cálice a ti, faze-o transbordar, dá-me da tua graça, do entendimento, da sabedoria, faze-me uma tocha viva do teu Espírito na terra dos mortais. Essa oração ninguém está fazendo. E se ela não for encontrada também em nosso meio, não será em lugar nenhum. Então, meu irmão, a sua mente não pode ser a mesma das pessoas que estão lá fora. Não tem como, é impossível. Então você tem que estar transbordante da palavra, afinado com o Senhor Deus, afinado com o Espírito Santo, porque um dia o Senhor se manifestou a mim, e Ele disse assim: olha, te apresentarei 3 pedidos, te apresentarei 3 pedidos, para que tu escolhas um. E ele me disse 3 pedidos, deixe-me ver se me lembro dos 3. Ele disse assim: que tu queres, se tu queres que até determinada idade eu te conceda vida, saúde, sem que você nunca conheça nenhuma enfermidade. E teve um outro que eu não me lembro, e o que eu escolhi, que ele falou assim: ou então, tu queres que eu conceda tamanho recurso à obra, ao ministério, de maneira que o ministério não tenha falta de nada. Irmão, eram 3 pedidos. 2 diziam a respeito da minha vida pessoal, ausência de enfermidade e umas outras coisas que agora me foge à memória. Mas tinha um pedido que era com relação à obra e a administrar as coisas para a obra, para vidas. Eu disse: Senhor, não quero saber da minha vida, eu quero saber da tua obra, então dá-me recursos para a tua obra. Agora tu deve dizer assim: então quer dizer que na igreja não tem falta de nada. Na igreja não tem falta de nada, na minha vida não tem falta de nada, na minha casa não tem falta de nada, eu como do melhor da terra. Mas o meu pedido não foi esse, mas tal qual ele fez com Salomão, ele fez comigo. Você, meu irmão, não tem que querer nada, você tem apenas que querer aquilo que o teu Deus quer. Você não tem que desejar ser nada, você tem que apenas ser
o que o teu Deus quer que você seja. Tem que estar afinado com Deus, afinado. Você pode dizer assim, pastor, eu ganho salário mínimo, a minha situação está apertada. Como é que vai ser a minha história, a minha situação? Aí eu vou te dizer assim, sabe? Você ganha um salário mínimo? Bem-aventurado és tu. Antes do Senhor me chamar, nem salário mínimo eu tinha. Mas Ele me tirou do zero, e disse, vai e funda a minha igreja. Do zero, Ele me pôs no topo, acima de todos da minha geração. Do zero. Então, irmão, esquece que tu ganha salário mínimo. Lembra que você tem um Deus que transforma a maldição em bênção e que do pouco transforma em muito. Lembra disso. Lembra que você tem um Deus que sustentou um povo pelo deserto, onde não tinha um comércio. Aquele povo saiu do deserto, saiu do Egito com vasos de ouro e vasos de prata. Eles saíram com pedras preciosas. Eles despojaram o Egito, como diz a Bíblia. Mas aonde comprar pão, aonde comprar carne no meio de um deserto? Entenda que quem te sustenta não é o teu salário, é o teu Deus. Tem que entender isso. Isso é fé. Ah, se eu perder meu emprego, perco o emprego, você não pode perder Deus, porque é Deus quem proverá. Não está escrito teu salário proverá, está escrito Deus proverá. Sabe, meu irmão, você não está aqui para ser escravo do teu patrão, para ter medo do teu patrão, você não está aqui para nada disso. Você está aqui para aprender a confiar em Deus, respeitar todo mundo e confiar em Deus ao ponto de apostar a sua vida. Então, quem sabe nessa noite você vai chegar em casa e amanhã você vai ter um testemunho para contar. Você vai dizer assim, noite passada eu tive um sonho e o Senhor apareceu a mim. E Ele me disse, pede-me o que tu queres que eu te faça. E você poderá dizer, eu pedi. E nós vamos aguardar o que você pediu. Se no que você pediu forem coisas carnais, da terra, dos temores dos homens, etc., você ainda não está pronto para andar com Deus. Mas se você pedir aquilo que diz respeito exclusivamente ao reino de Deus e à sua obra, então você estará pronto. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.